E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento gratuito de V-Ray para SketchUp, aqui do projeto Jovem Arquiteto. E essa videoaula aqui provavelmente vai ser uma das mais importantes do curso inteiro aí, gente, porque tudo que a gente falou até agora é legal, eu tenho passado várias formas de trabalhar para vocês, né? Como vocês utilizarem a técnica da forma correta, e tudo isso é muito importante, então vocês têm que ter essa base bem consolidada. Só que a verdade é uma só, gente. Não adianta nada você saber toda a técnica se você não souber o que estrutura um projeto, ou melhor, um trabalho bem feito de fato. Então você precisa entender que existe um caminho a ser percorrido e entender também que chegar aqui e estudar parâmetros não vai levar você até o render realista. Isso vai te levar até o ponto em que você entende um software. Só que o que eu quero com essa aula é mostrar para vocês que existe muito mais além de entender o software para que você chegue no render realista. Pedro, tá querendo dizer então que vai ser muito difícil, que eu vou ter que estudar durante anos e tudo mais? Não exatamente, mas sim que você precisa ter essa consciência, porque tem muita gente que passa uma vida inteira estudando 3D e nunca chega num resultado bom de fato, enquanto pessoas que estão iniciando essa trajetória e entenderam o que vai estruturar seus resultados, estão tendo resultados excelentes. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa videoaula aqui. Antes da gente dar início, gente, os recadinhos de todo início de aula, tá? Lembra de curtir esse vídeo, que vocês ajudam demais a gente, não leva nem um segundinho aí do seu tempo. Se inscrever no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito e caso você queira ter acesso ao nosso suporte e tudo que o Projeto Jovem Arquiteto pode oferecer para vocês, vocês podem cogitar fazer parte do V-Ray Connect, que é o nosso treinamento completo de V-Ray para SketchUp, o treinamento o treinamento de V-Ray para SketchUp mais vendido do Brasil hoje. Ali vocês vão ter acesso a tudo que a gente pode oferecer para vocês e vão ter acesso a uma comunidade imensa, onde vocês vão interagir com várias outras pessoas que estão no mesmo processo de aprendizagem que você, além de ter acesso às lives e tudo mais que a gente faz semanalmente, analisando projetos que foram desenvolvidos pelos nossos alunos e que fazem parte da nossa comunidade. Então, mil e uma vantagem de fazer parte desse treinamento. Pessoal, dando sequência aqui agora, então, o que eu quero trazer para vocês é justamente isso, gente. Não adianta você saber toda a técnica se você não souber o que vai estruturar os seus resultados de verdade. Como que funciona isso? Quando você começa a estudar o V-Ray, quando você começa a se interessar por essa ferramenta, é muito natural que você fique curioso. Então você fica curioso para saber como que você faz uma configuração de tecido, como que você faz uma iluminação mais específica, como que você configura um metal enferrujado. Esse tipo de coisa, esse tipo de dúvida vai surgir, mas não é isso que vai determinar seu resultado nesse primeiro momento. Eu não estou querendo dizer que isso não é importante, gente. Eu estou querendo dizer que existem etapas de trabalho que devem ser seguidas. E para você ter um resultado realista de verdade, você não precisa ser aquela pessoa que chega numa roda de artistas 3D e fala sobre todos os parâmetros do V-Ray, né? Então, tem gente que você senta para conversar ali e a pessoa começa a jogar recurso na sua frente ali, falar de Global Illumination, Ambient Occlusion, Irradiance Map, enfim, vários nomes técnicos, mas quando você vai ver o resultado dessa pessoa, ele não é condizente com tudo que a pessoa sabe falar. Existem muitas pessoas que são os que a gente chama de papagaio aqui no Projeto Jovem Arquiteto. Isso não é de forma pejorativa nem nada, tá, pessoal? É só uma brincadeira interna nossa aqui que a gente acabou colocando como parte do nosso método. Você não precisa ser um papagaio. Você não precisa saber todos os parâmetros antes de ter um render realista. Você pode ter esse render realista e aí você vai se aprofundando na ferramenta conforme você vai estudando. Beleza? Então, eu trouxe aqui na tela o que a gente chama de método tradicional. O método tradicional é o que você normalmente vai encontrar aí disseminado até no YouTube, né? Espero que não aqui no canal do Projeto Jovem Arquiteto, porque aqui a gente expõe isso para vocês, mas é o que você encontra no YouTube, Instagram, quando você começa a se interessar pela ferramenta, que são recursos meramente técnicos. O que você estuda quando você está inserido no método tradicional? Você vai começar o V-Ray estudando a configuração de materiais, beleza? Então você vai se interessar por esses parâmetros, fazer tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Depois vocês vão estudar a parte de iluminação, então você vai ver ali, entender cada V-Ray Light e tudo mais. E aí depois você vai começar a renderizar os seus projetos.
Só que tudo isso aqui, gente, é meramente técnico e você corre um sério risco de acabar se tornando um papagaio se você não souber o que interessa de fato. Qual que é o grande problema dessa pirâmide tradicional? O grande problema é quando você não percebe que está nela, beleza? Então se você estiver estudando por esse método, é legal vocês entenderem o momento que vocês estão. Então, quando a gente não entende que a gente está nesse processo de estudar um monte de coisa, vai lá, vê um monte de vídeo, faz um monte de coisa, faz uma configuração diferente, fica animado com o resultado novo que teve, mas quando você vai lá desenvolver um projeto seu, o resultado é muito semelhante ao resultado que você tinha anteriormente, tá? Eu gosto de dizer que essa pirâmide aqui é a pirâmide do interesse, é a pirâmide que você vai estudar no momento que você está começando, mas não fiquem nessa pirâmide aqui para sempre. Vão para um método mais eficaz que com certeza vocês vão ter mais resultados. O que vocês precisam estudar então para ter resultados de fato? A gente estrutura o nosso método com base nessa pirâmide aqui. Tudo que a gente passa para vocês aqui, tudo que a gente fala, cada aula é com base nessa pirâmide aqui. Tá? Ela é o que estrutura tudo que a gente passa aqui no nosso treinamento de V-Ray, que é o método PJA, né? PJA é como nós chamamos carinhosamente o projeto Jovem Arquiteto. Então, gente, qual que é a base da pirâmide? Qual que é a parte mais importante de todas, sem exagero nenhum? Parte de observação e referências, tá? Observação e referência é uma coisa que você vai ter com você para tudo, gente. Você vai começar a entender que você só projeta aquilo que você vê, aquilo que você conhece, aquilo que você convive. Você tende a fazer as coisas que você já viu em algum momento. Então, cerque-se de referências boas e vá atrás de pessoas que estão fazendo o trabalho da forma correta. Observa tudo que está sendo feito ali, gente. Então, forma de enquadramento, iluminação que foi colocada, como que os materiais foram configurados e mais do que isso, faz do seu dia a dia uma fonte de referência. Então, quando você olha para uma bancada dessa aqui, olha como que é feito o encaixezinho da bancada, olha como que é posicionada a textura, dá uma olhada na textura de tudo que está à sua volta. Então, a textura do computador é um metal que tem um glossiness mais baixo. Você vai começar a ter esse costume e com certeza isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Tá? Então, tudo acaba sendo uma referência, boa ou ruim, porque você também vai passar a observar coisas que não estão tão legais assim. Vi um projeto ali no seu feed do Instagram, por exemplo, não achou legal? Ao invés de passar para baixo ali e ir para o próximo, dá uma olhadinha, por que não está legal? Aonde que essa pessoa errou na iluminação? O que tem de errado com o enquadramento? E aí você vai treinando o que a gente chama de olhar de águia. A gente faz essa alusão aos pássaros aqui no projeto Jovem Arquiteto, só para deixar o ensinamento mais didático mesmo, tá, pessoal? Então, você vai refinando o seu olhar a partir disso aí. Então, essa é a parte mais importante de todas. E aí, a gente vai para a segunda parte da pirâmide, que é a parte de fotografia. Fotografia, gente, eu gosto de dizer que é a hora que você tem para vender o seu projeto. Não vai adiantar absolutamente nada se você tiver uma cena muito bem configurada, se você tiver materiais avançados, como eu dei exemplo para vocês ali de tecidos e de metais, né, super mapeados e tudo mais, se você não souber vender o seu projeto. Fotografia é a hora que você pega na mão do seu cliente e leva ele para dar um passeio pelo projeto dele, que ainda é só uma ilustração. Então esse momento tem que ser feito com muito cuidado. E, de novo, a gente acaba voltando sim na parte de observação e referências, porque você vai ver boas fotografias, você vai seguir fotógrafos de arquitetura, você vai observar fotos e não somente renderizações, né? E aí você vai entender como posicionar bem ali a sua câmera para ilustrar melhor esse projeto e vender melhor a sua ideia. Tá, gente? Fotografia é, sem dúvida, aqui a segunda parte mais importante de todo o processo. Vocês precisam saber como enquadrar corretamente o projeto. Eu me arrisco a dizer, gente, que uma pessoa que está começando no V-Ray, mas entendeu como iluminar a cena corretamente e posicionar uma boa câmera, vai ter um resultado muito, mas muito melhor do que aquela pessoa que aprendeu a iluminar a cena e configurar bem os materiais.
beleza? Com uma configuração básica de materiais, mas sabendo posicionar a câmera corretamente e iluminar bem o projeto, você vai começar a colher bons frutos. E aí, essa parte mais técnica que eu falei aqui no começo da aula, isso, gente, é muito importante e é legal, de verdade, é legal a hora que você começa a se aprofundar, consegue mapear ali uma vegetação, faz essa configuração de tecidos, faz uma translucência bacana, isso é bacana de fazer, mas isso vem no momento que você já estudou todo o resto, então você não pode pular etapas, tá bom? Então, não estou aqui dizendo que não é importante, só estou dizendo que você tem que aprender isso no momento correto. E aí sim a gente vai para a parte de iluminação, tá? Que de novo leva a gente para a parte de referência. Então, viu uma fotografia que achou legal? Como que está iluminada? Qual que é o horário? Quais luzes artificiais estão acesas? O que está sendo usado ali? Qual que é o mood dessa cena, né? Ou seja, qual que é o humor dessa cena, né? Qual o horário do dia, né? Vamos simplificar, que ela foi fotografada. Tudo isso vai influenciar no seu resultado final. E uma coisa que eu quero que vocês percebam é que nesses parâmetros aqui de base, fotografia e observação e referências, a gente nem precisa abrir o software para estudar. Você não precisa saber nada da ferramenta para estudar. A gente tem contato aqui com pessoas que sabem fotografar a arquitetura, a gente começa a mexer no V-Ray e quando elas começam a mexer ali, começam a entender como que funciona o Orbit, deixar as linhas retinhas ali, a pessoa já está tendo um resultado legal, porque ela já sabe fotografar, ela entende o que fica bonito na câmera, ok? Então a gente nem abriu o software e muitas vezes a gente já está à frente de quem está estudando V-Ray há muito tempo, beleza? E por último aqui, a gente tem a parte de otimização. Muita gente que começa a trabalhar com V-Ray tem o costume de falar que o V-Ray é demorado, que o V-Ray é chato, ou que você leva muito tempo ali para fazer uma cena. Mas o fato é que existem formas corretas de você otimizar uma cena. O que é você otimizar? É você reduzir tempo, mas manter ou aumentar a qualidade do seu trabalho. Então você fazer a mesma coisa que você faria antes, só que num tempo reduzido. E aí você começa a ter um workflow saudável. Você começa a reduzir tempo, iluminar corretamente o seu projeto, fotografar com base nas referências que você adquiriu. Então isso, gente, é um processo, beleza? E por último aqui a gente tem o R. Muita gente pergunta pra gente, Pedro, o que é esse R? O R eu coloco aqui para representar a renderização, que envolve toda a parte técnica. Então envolve a sua configuração de materiais, envolve a sua pós-produção, envolve recursos que você vai trabalhar ali dentro do próprio V-Ray, mas esses pontos aqui, eles são pontos que, claro, principalmente iluminação e otimização, acabam colocando um pé na parte técnica, porque você precisa entender o que eu falei nas aulas anteriores. Você precisa entender como utilizar cada uma das luzes, em que situação que elas são aplicadas e quais os parâmetros que a gente tem ali. Mas, mais do que isso, você precisa entender como utilizar cada uma delas, tá? Não é só saber os parâmetros, beleza? Então, gente, tirem um print, anotem, sei lá, essa pirâmide, porque é isso aqui que vai estruturar o resultado de vocês. Eu quero que vocês façam esse exercício. Passem a observar, ver com outros olhos tudo que vocês estão seguindo, vejam os profissionais que vocês estão acompanhando, sigam os principais profissionais aí do Brasil e tentem fazer parecido com o que eles fazem, beleza? E aí vocês vão desenvolvendo o famoso olhar de águia que a gente chama aqui no projeto Jovem Arquiteto, ok? Dessa forma aqui, você vai melhorar e muito o seu 3D, você vai melhorar e muito a sua representação. E uma última coisa que eu queria falar nessa videoaula é que fazer um trabalho pelo método tradicional dá mais trabalho do que fazer pelo método PJA. Por quê? Aqui, quando você entende a parte de observação e referências, você já sabe a forma correta de fazer. Você já sabe como posicionar uma fotografia. Você não vai ficar olhando para aquela fotografia ali e falar, meu, será que tá bom? Será que não tá? O que eu posso arrumar? Você não vai ficar batendo cabeça. Você vai ser certeiro. Você vai fazer as coisas de forma direta e a partir de um método que de fato funciona, comprovadamente funciona. Beleza? Então, gente, tenham isso em mente e todo o seu conhecimento vai ser embasado no que a gente está vendo nessa aula aqui. Ok? Mas algumas coisas eu não posso fazer por vocês. Eu posso chegar aqui, posso ensinar a ferramenta, posso abrir o software, posso mostrar projetos, posso entregar projetos para vocês, mas a verdade é que quando você estiver sozinho aí desenvolvendo seus próprios projetos, você que vai ter que observar as referências e você que vai ter que saber enquadrar corretamente aí a sua ideia. Então,
Por isso que é tão importante isso que a gente está vendo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula aqui, tá, gente? Espero que o recado tenha ficado claro. Lembrando sempre, caso você ainda não acompanhe o Projeto Jovem Arquiteto aí nas nossas redes sociais, você pode estar seguindo, eu vou deixar os arrobas aqui embaixo para vocês. Se inscrevam no nosso canal, deixa o joinha no vídeo, vocês ajudam muito a gente fazendo isso. E caso você queira entrar de cabeça aqui para nossa metodologia, fazer parte da nossa comunidade, o link do V-Ray Connect está aqui embaixo, é o nosso treinamento completo de V-Ray para SketchUp. E a partir do momento que você fizer parte, você vai ter acesso a toda a nossa comunidade aí e ao nosso curso também, obviamente, tá? Gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau!